de vitória e alegria. Viva! Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Jesus é poder. O leão de Judá, a raiz de Davi, o caminho, a verdade e a vida. O autor da salvação, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega. Poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder.
Boa noite, meus irmãos. Podeis assentar. Uma alegria muito grande rever os irmãos, ver os amigos, os nossos visitantes. É uma alegria muito grande porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para adorar esse Deus maravilhoso. Dissemos agora que cantaremos a sua glória enquanto eu viver. E a igreja, ela promove isso para que, como família, cantemos a glória de Deus. Você que está nas redes sociais também conosco, Deus abençoe sua vida, sinta-se acolhido por nós, seja bem-vindo. Se você ligou o seu aparelho, é porque Deus tem algo também a falar ao seu coração. Deus abençoe sua vida. Você é visitante que também nos acompanha pela internet, pelas redes sociais, que Deus também possa estar falando ao seu coração, que esse culto seja uma bênção na sua vida, como tem sido na nossa vida. É muito bom estar aqui, meus irmãos, poder estar na presença do Senhor. Você foi chamado por Deus para participar desse culto em comunidade. Com certeza Deus tem algo a falar na sua vida. Com certeza Deus tem algo a realizar naquilo que você tem colocado diante dele. Vamos orar nesta noite, como sempre, pedindo a direção de Deus. E eu tenho certeza que Deus responde às nossas orações. Somente Deus conhece verdadeiramente os corações. Somente Deus. Deus é onisciente, Ele sabe o que nós pensamos. Os anjos, o inimigo, não podem saber o que você pensa, mas Deus sabe. E Deus sabe por que você está aqui. E por isso, abra o seu coração, fale na sua intimidade com Ele. Com certeza Ele irá te responder nesta noite. Oremos, portanto. Pai Celeste, nós estamos felizes porque o Senhor nos trouxe aqui. Este culto que estamos prestando é individual. Cada um de nós está aqui diante do Senhor, pedindo para que o Senhor sonde os nossos corações, veja o que há em nós, para que qualquer interferência seja aniquilada, de tal forma que o Senhor possa atuar livremente em cada vida, em cada família aqui representada, na vida dos nossos irmãos que estão na internet, nas redes sociais, nossos amigos também. Pai amado, que o Senhor aceite o louvor, a adoração, também nossa como comunidade, como igreja, porque a igreja é obra do Senhor, é vontade do Senhor, e nós sabemos que é um preparo adorarmos como irmãos, juntos, porque no céu um dia, na igreja gloriosa, já estaremos também glorificando o nome do Senhor juntos, e por isso, ó Pai, estamos aqui nesse preparo, nesse estágio, para que quando nós chegarmos diante do Senhor, na Tua presença, já saibamos o que devemos fazer, ó Pai. E por isso, ó Pai, nós rogamos para que o Espírito do Senhor seja sobre nós, seja com este culto, para que tudo redunde para a honra e glória do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Somente Deus conhece verdadeiramente os corações, que sejamos achados por Ele como verdadeiros adoradores.
vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faça o teu querer em mim. Esta é a canção que nós cantamos. Precisamos deixar Deus fazer a vontade dele em nós. Meus irmãos, vamos ler bem forte a leitura bíblica que está em João, capítulo 4, dos versículos 21 a 24. Essa leitura é uníssono. Vamos ler, vamos ficar de pé um pouquinho. Vamos ler bem forte. Diz assim: Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Podeis assentar. Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é invisível. Não tem como nós representarmos a grandeza de Deus. Por isso que Ele espera que nós o adoremos com o nosso espírito, porque lá é onde Ele habita e é lá que Ele vê o que vai no seu coração. Somente Deus conhece verdadeiramente os corações e deseja que o adoremos com todo o nosso ser e também com o nosso serviço. Quando nós adoramos a Deus com o nosso ser, consequentemente nós desejaremos fazer algo para a sua obra.
é consequência de um adorador. Este é o momento que nós dedicamos vidas e bens ao serviço do Senhor. Somente Deus conhece verdadeiramente os corações e sabe as suas intenções. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo participa conosco nas nossas orações, nas nossas intercessões e súplicas. Nós não estamos só. Aqui no versículo que nós lemos diz que ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É muito bom quando nós temos esta oportunidade de entregarmos as nossas petições ao Senhor, mas é melhor ainda quando nós permitimos que seja conforme a vontade de Deus na nossa vida. Isso traz um alívio, traz uma segurança. Às vezes nós oramos tanto e não conseguimos resposta porque nós queremos que seja da nossa vontade. E o texto aqui afirma que é importante que seja a vontade de Deus. Nesta manhã nós estivemos ali com o irmão Luciano, com a irmã Raquel, despedindo da mãe do Luciano, a irmã Maria Eduarda. Essa senhora morreu no Senhor, para a glória de Deus, não está mais aqui ou na sua igreja, mas ela está na grande igreja gloriosa, e isso é motivo de consolo, de conforto. Deus conforte a sua vida, irmão, irmã, das netinhas. É só a palavra de Deus, só o consolo do Espírito Santo mesmo para, nesse momento, abraçar os irmãos. Nós temos muitas razões para entregar nas mãos do Senhor vidas enlutadas, como temos aqui pastor Gerson,
irmã Rosane, irmã Zeca, irmão Sebastião, tantos outros irmãos, irmãs, irmã Vilma, irmãos que estão enfermos, para a glória de Deus, o irmão Renine já está recuperando, eu não sei se hoje ele já teve alta, mas já estava pronto para sair do hospital, nos deu um susto essa semana, e tantos outros pedidos, meus irmãos, como o irmão Gustavo, que é o nosso baterista, e os seus pais, irmão Carlos e Vivian, estão com Covid, mas estão se recuperando bem, para a glória de Deus. Tantos outros irmãos também. Eu vou citar alguns nomes aqui que precisam das nossas orações. A irmã Beth pede por sua família, irmã Letícia pede pelo seu cunhado, por sua vida também, a Leia, sobrinha do irmão Joel, Gabriel, neto da irmã Nieda, a Valdete Brandão, é um pedido da irmã Lidiane, está com Covid, Ângela, que é uma menina que está sendo discipulada pela irmã Heloísa, temos que orar pela irmã Eliege, a única fundadora viva da nossa igreja, Eni, Eunice, irmã Jane, orar pela Nathalie, que nos acompanha pela internet, Deus abençoe sua família, orar pela obra do telhado, que irá começar amanhã, já confirmada pelo nosso empreiteiro, orar pelos nossos visitantes, estou vendo aqui a irmã Maria, Deus abençoe sua vida, irmã Maria, tantos outros visitantes também, a irmã Aparecida, Maria Aparecida está com câncer de mama, a irmã Rosilene, mãe da irmã Sandrina, irmã Euceli, sobrinha do irmão Elcio com Covid, Elaine, que estava aqui fazendo tratamento no casarão, orar pelos nossos líderes, nossos ministérios, pela sobrinha do irmão Vicente com Covid, orar pela irmã Nininha, mãe da irmã Rogéria, pela vida da irmã Rogéria, pelo Paulo, tratamento de câncer do pulmão. Irmãos, são muitos pedidos, muita gente passando muita luta, muita dificuldade, mas nós temos um Deus vivo, um Deus que sabe de todas essas questões. Eu sei que você, talvez você tenha uma questão também para entregar nas mãos do Senhor. Se você puder ficar de pé, eu gostaria de convidá-lo para que fizesse coro comigo, intercedamos junto por essas famílias, por essas vidas, elas precisam da sua oração, precisam de você. Isleandra, que é sobrinha do irmão Nilson, precisa de um emprego, e assim vai, meus irmãos. Eu não mencionei o seu problema, mas Deus já sabe o que vai no seu coração, só Ele pode dar a resposta. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha atender os pedidos deste povo que clama por uma resposta, que crê que o Senhor é a solução para muitas questões desta vida. Vivemos num mundo que é um vale de lágrimas, são questões, ó Pai, que fogem do nosso controle, como o irmão Vinícius, que está com dengue, ó Pai, outras pessoas queridas também. Pai bendito, vê o coração de cada um que está aqui, que está na rede social. Pai bendito, só o Senhor pode entender, pode discernir o que vai na mente, que vai nos planos de cada pessoa. Senhor, nós gostaríamos de ouvir a Tua voz, atende a nossa súplica. São filhos e filhas e maridos distantes do Senhor que precisam de Ti, eles não nos entendem, elas não nos entendem, mas o Espírito do Senhor é que pode trazer a compreensão. Pai amado, aumenta-nos a fé, faça-nos mais fervorosos, mais piedosos, faça-nos melhores do que temos sido até aqui, que trabalhe na nossa santificação, que nós possamos alegrar o coração do Senhor, para que o Senhor possa agir livremente em nós, para que a nossa oração possa chegar diante do trono da graça do Senhor.
Ó Pai, o pecado muitas vezes impede que o Senhor haja em nossas vidas, haja na vida dessas pessoas. Ó Deus, que o Senhor venha atuar de forma livre entre nós, livre no seio da igreja. Ó Pai amado, talvez não seja o pecado, mas talvez seja uma outra questão, seja qual for, que o Senhor venha elucidar as nossas mentes, elucidar a nossa consciência, o nosso coração. E se porventura o nosso irmão, nosso amigo precisa de nós, que o Senhor nos use para a Tua obra, para louvor da Tua glória. Obrigado, ó Pai, pelos projetos que estão subindo ao Teu altar, subindo diante do Senhor. Que o Senhor responda a cada um conforme a Tua vontade, como aprendemos nesta noite. Tudo isso nós te rogamos e te suplicamos, pelo poder que há no nome de Jesus, hoje e eternamente. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe a oração de cada um. Boa noite a todos. A música que nós iremos cantar nesse momento, o refrão dela diz assim: gostaria que você meditasse ao cantar nessa letra. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Muitas vezes nossas palavras não são totalmente o que nós podemos expressar de melhor diante do Senhor, mas o nosso viver, a nossa conduta, o nosso coração, a nossa mente, nossa força, nosso entendimento, louvando o Senhor, adorando o Senhor, nós podemos expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, todo o nosso respeito, nosso temor ao Senhor. É isso que eu te convido a cantar nesse momento. É de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão,
palavras vão mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Meu louvor é de coração, não é da boca para fora. Vamos orar pelas crianças, nós estaremos orando pelas crianças, para que elas participem do culto delas. Cadê as crianças? Estão chegando aí. Vamos orar. Pai Celeste, novamente nós estamos aqui intercedendo por estas crianças. Ó Pai, são filhas do Senhor. O Senhor colocou amor no coração dos seus pais para que encaminhassem elas à igreja do Senhor, para que elas aprendessem do amor de Jesus por suas vidas. Ó Pai, que elas cresçam entendendo a misericórdia do Senhor, e quando os dias maus vierem, elas estejam preparadas espiritualmente para enfrentá-los, Senhor. Ó Pai, nós rogamos para que o Senhor abençoe a professora, a tia, de tal forma que ela seja instrumento nas Tuas mãos para abençoar essas vidas tão preciosas para Ti, assim como para nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, gostaria de convidá-los para que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ler os versículos 23 a 25. João, capítulo 2, a partir dos versículos 23 até 23, 24 e 25. 3 versículos apenas. Diz assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das promessas das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O tema que nós propomos nesta noite é: Jesus conhece verdadeiramente os corações. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós entendemos pela Tua palavra, contudo o Senhor deseja falar através do Teu intérprete nesta noite. Rogamos para que o Senhor possa nos dar a total compreensão do que o Senhor espera de cada um de nós, e que o Teu servo não seja impedimento, mas seja clareza na vida dos nossos irmãos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, como disse, Jesus, Ele conhece verdadeiramente os nossos corações. Ele sabe o que vai aí dentro do seu coração, do meu coração, coisas que às vezes nós não conseguimos interpretar, entender, mas Deus sabe, porque Ele te fez, Ele me fez, Ele fez a cada um de nós. E nesse texto nós podemos aprender algumas lições tão valorosas que podem ser algo que venha abençoar a nossa vida, colocar em prática a nossa fé, porque nós temos um Deus tão bom que às vezes nós deixamos de usufruir da sua companhia, da sua ajuda, quando nós desejamos fazer conforme nós interpretamos, não conforme a vontade dele. A história que nós queremos basear aconteceu em relação ao fato em que Jesus estava em Jerusalém, e aquela época era uma época de Páscoa, e Jesus ali realizou muitos milagres que o evangelista João não tinha como relatar. Segundo ele, havia muitos milagres que ele não pôde mencionar tantos. E quando eu digo tantos, eram muitos mesmo. E ele, de certa forma, lá no versículo, se eu não me engano, 25, do capítulo 21, João fala de uma forma que nos impressiona a respeito de tudo que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. No versículo 24, ele diz que o seu testemunho era verdadeiro. E ele diz lá no versículo 25 do capítulo 21, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E ele diz assim, ressaltando a quantidade, a intensidade dos milagres que Jesus havia operado. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Veja bem, meus irmãos, ele está falando que se houvesse, conforme a quantidade que houvesse de livros no mundo, ainda não seria suficiente para relatar os milagres que Jesus havia operado. E agora, então, ali em Jerusalém, naquela cidade santa, onde a palavra do Senhor devia se espalhar, era uma estratégia para a proclamação do Evangelho, Jesus estava muito ocupado, operando milagres, como eu disse. Cristo, ele aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho. Essa foi a missão dele. Ele não tinha outro propósito. Ele ia onde o povo estava, onde as pessoas estavam, para que dessa maneira ele fosse reconhecido e as pessoas o honrassem como verdadeiro Filho de Deus. Ele também esperava honrar a festa da Páscoa. Nós conhecemos bem a Páscoa, quando o povo de Israel foi liberto das mãos do povo egípcio, e Jesus, ele veio mostrar que ele era a nova Páscoa, não a libertação física, mas a Páscoa que representa a libertação espiritual. É lógico que, diante de tantos milagres, muitas pessoas foram levadas a crer no nome do Senhor Jesus, a reconhecê-lo como o Mestre. Se os irmãos caminharem um pouco mais no capítulo 3, os irmãos vão lembrar da história de Nicodemos. Dizem alguns teólogos que Nicodemos, ele foi influenciado de tal forma que ele não resistiu em conhecer esse grande mestre que operava milagres. Então, por isso que ele foi até ali falar com Jesus a respeito da sua salvação. Porém, na qualidade de Deus onisciente, Jesus poderia ler os pensamentos, ele poderia conhecer o íntimo de cada coração, porque ele era Deus, ele é Deus. Ele sabia o que havia
dentro de cada coração. Ele sabia que aqueles homens não queriam de fato ter um relacionamento com ele. Ele sabia que os fariseus queriam matá-lo, muitos o odiavam, muitos não queriam ter relação de intimidade com ele, pelo contrário, queriam realmente aniquilar a sua liderança diante do povo, e eles estavam esperando a primeira oportunidade para traí-lo e, se possível, tentar de alguma forma abafá-lo, sufocá-lo, porque o povo já estava o seguindo devido à sua capacidade de transformar vidas, de operar milagres. E diante desse texto, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas informações que são pertinentes a respeito da nossa vida em relação àquilo que Jesus pode fazer, aquilo que Ele pode operar em nós, porque Ele conhece todas as coisas. Os exemplos que podemos tirar do texto podem servir como prática para nossas vidas. E eu gostaria de começar ressaltando 2 versículos, que são o 23 e 24. Desses versículos, diz que Jesus reconhece quem eram os verdadeiros cristãos. Haviam pessoas ali que criam em Jesus, mas não eram cristãos. Interessante, curioso. Diz assim os versículos, o 23, diz assim, em primeiro lugar: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. No 24, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. É muito curioso, irmãos, quando nós lemos esses 2 versículos. No primeiro versículo diz que as pessoas criam nele, mas Jesus não confiava nelas. Se vocês olharem um pouquinho no original deste termo, desta palavra crer e confiar, representa a mesma palavra no original grego. Eles criam em Jesus, mas Jesus, na mesma dose, na mesma medida, não confiava nelas. Essas pessoas diziam crer em Jesus, mas ele não confiava nelas. Não aceitou a confissão de fé daquelas pessoas. Aquelas pessoas, de fato, não eram crentes salvas. Elas estavam ali apenas reagindo aos milagres. Elas não queriam ter Jesus por perto, porque ele era o Filho de Deus, mas elas estavam mais interessadas em ver aquele espetáculo, aquela coisa fabulosa de ver um enfermo sendo curado, um coxo sendo restaurado, e tantos outros milagres, libertações, de fato, espirituais. E por isso, meus irmãos, Jesus diz que não confiava naquelas pessoas. Uma coisa é você reagir a um milagre, outra coisa bem diferente é você assumir um compromisso. Aquelas pessoas não queriam compromisso com o Senhor, elas não queriam ter nenhum comprometimento com o Filho de Deus, apenas estavam ali, como eu disse, para ver todo aquele cenário que estava acontecendo em Jerusalém. Jesus diz que o verdadeiro servo comprometido, aquela pessoa que deseja de fato ter comprometimento com Ele, andar na presença dEle, não é simplesmente ver o que Ele faz, mas é ter uma vida constante com o Senhor. Nós vemos lá em João, capítulo 8, 30 e 31, Jesus dizendo, mais especificamente no versículo 31, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Crer em Jesus é uma coisa, permanecer em Jesus é algo mais profundo. Você está dizendo que você quer dar continuidade
na sua vida, caminhar com Cristo mais intimamente, mais presencialmente. Não é simplesmente uma relação de um fato, algo pontual, mas é um processual, é um processo de vida, é algo que se estende por mais tempo. Não é porque você está passando uma necessidade aqui, outra busca ali, mas é na luta, e na alegria e na tristeza, é comer o sal junto com Jesus. A questão aqui não é menosprezar a importância do milagre. O milagre, ele é um propósito de Deus para que nós cresçamos na presença de Deus. Precisamos do milagre. Jesus, de fato, ele usou o milagre como se fosse uma autodivulgação de ser o Filho de Deus. Ele, como eu disse aqui algumas vezes, ele não andava com aquela auréola na cabeça, ele não teria como fazer aquilo. Através dos milagres, as pessoas viam que aquele homem era especial. Permanecer na sua palavra é uma demonstração de reciprocidade em amor. Para andar com o Senhor, precisa ter amor. Não é uma relação apenas de interesse pessoal, mas é algo muito mais profundo. Era amor. Naquelas pessoas não havia amor. Não houve reconhecimento de que ele era o Messias, que aquele homem divino veio para salvar, não veio apenas para fazer o milagre. As pessoas, portanto, estavam sendo sensacionalistas, querendo ver algo sensacional. Isso não significa que havia uma confiança sincera. Meus irmãos, isso faz com que nós reflitamos também sobre como tem sido a nossa relação com o Senhor. Nós precisamos fazer uma autoavaliação para saber em que ponto nós estamos de fato buscando ao Senhor por amor, ou se estamos buscando ao Senhor por algum propósito especial. De fato, nós não podemos abrir mão de estar com o Senhor nas necessidades. Precisamos dele, porque há coisas que fogem do nosso controle. Mas, acima de tudo, andar com Jesus é uma caminhada, é um sentimento de amor. Não é porque eu estou bem, eu estou com Cristo. Não é porque eu estou mal, eu estou com Cristo. Eu tenho que estar bem com Cristo, eu tenho que estar mal com Cristo. Há pessoas que, quando o problema vem, ao invés delas se ajuntarem ao Senhor, elas começam a se afastar do Senhor. E há pessoas, quando estão bem na vida, principalmente em relação à vida financeira, elas têm a tendência de deixar o Senhor em segundo plano. Nós temos que entender que essas questões não podem mensurar a nossa vida espiritual. O que mensura a nossa vida espiritual é uma vida de santidade, é uma vida de pureza, é uma vida de busca, é uma vida de constante autoavaliação. O que eu fiz hoje de manhã que impede que eu seja melhor hoje? Nós precisamos ter esse senso, esse discernimento espiritual para que nós sejamos melhores diante do Senhor, não diante das pessoas que estão ao nosso redor. O inimigo, ele sabe o que nós estamos fazendo, mas só Jesus sabe quem somos por dentro, porque foi Ele que nos criou. Jesus sabe que nós somos 100% humanos, carne, pó, mas Deus também nos criou para que nós sejamos 100% o Espírito. A sua mente é o Espírito, o seu coração é o Espírito, a sua alma é o Espírito. São citações na Bíblia que se referem à mesma coisa. Quando eu falo coração, eu estou me referindo ao Espírito. Quando eu estou falando da minha mente, a minha consciência, eu estou me referindo ao Espírito. Quando eu falo a respeito da minha alma, eu estou referindo ao Espírito. Então Deus te fez duas coisas essenciais. O pecado cortou a sua comunhão com Deus, você ficou totalmente homem, natural, e fugiu esse lado espiritual. Mas Deus quer resgatar isso. Deus quer fazer com que nós resgatemos essa intimidade com Ele,
que o nosso espírito não seja somente nós, mas seja vinculado pelo Espírito Santo de Deus ao Espírito do próprio Deus. Quem sabe nessa noite seja a oportunidade de nós abrirmos um pouco mais o nosso coração e dizer a Cristo que Ele também pode confiar em nós. Cristo pode confiar em nós. Quando nós dissermos para Ele, Senhor, eu confio em Ti, Ele olhar para nós e diz, eu também confio em você. Uma outra questão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, além dessa, é que Jesus verdadeiramente não precisava do conhecimento dos outros a respeito das pessoas. Jesus não precisava que ninguém chegasse até Ele e falava que fulano é assim, falasse que fulano é assim, que outro fulano era daquele jeito. Ele não precisava disso. O texto aqui respalda essa afirmação. No versículo 25 diz, na primeira parte, que a gente vai se ater, diz assim, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas. Ninguém precisava contar para Jesus sobre qualquer pessoa. O seu reconhecimento não se originava das informações de outras pessoas. O seu próprio conhecimento era infalível. Ele ia direto ao ponto. Ninguém precisa contar para Jesus, nenhum anjo precisa avisar a Jesus que o Wellington é assim, é assado. Jesus não precisa de anjos. Uma das limitações dos seres humanos, dos homens poderosos, é que eles se tornaram poderosos porque eles são bem assessorados pelas pessoas que trazem a informação até eles. Se eles não tiverem algum olho ou um ouvido lá fora, eles não serão tão poderosos assim. Eles respondem com conhecimento porque alguém levou essa informação até ele. Isto é a limitação humana. Isso é algo que é pertinente ao ser humano. Nós, como seres humanos também, não precisamos aceitar todas as informações como nos são apresentadas. Certamente que nós precisamos de ouvir as pessoas nos informar, porque precisamos avançar. Mas, em relação às coisas de Deus, se queremos avançar, se queremos ser mais avivados, nós não precisamos que as pessoas venham nos trazer notícias a respeito do amor de Deus. Podemos fazer isso por nós mesmos. Podemos avançar no nosso avivamento, no nosso despertamento, quando nós oramos mais, quando nós lemos mais a palavra de Deus. Não precisa vir à igreja todo domingo para isso. Podemos fazer isso ao longo da semana. Nós precisamos ter esta precaução que depender das pessoas não é bom negócio em relação à nossa vida espiritual. Nós precisamos, de fato, ter Jesus. A palavra de Deus diz que quem tem Jesus tem tudo. Tem um hino que diz assim, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Você tem Jesus, então você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. É tudo palha nas mãos. Essa é a grande questão. Jesus, ele mostra que não dependia, como eu disse, dos anjos, para saber do que está acontecendo no mundo. Os seus olhos passam por toda a terra. Eu gostaria de citar aqui, em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que fala que os olhos do Senhor estão por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Existe uma condição aqui. Deus quer dar força ao coração que é totalmente dele, não é parcialmente,
mas é totalmente. Diz lá a primeira parte do versículo: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Deus olha para o seu coração e Ele está vendo que o seu coração é totalmente dele. O coração do pastor Wellington é totalmente do Senhor, porque Deus está passando o olho em nosso coração, está vendo até que ponto eu sou totalmente dele. Os anjos são mensageiros poderosos, mas não são espiões de Jesus. Eles não estão ali para espionar para Deus, porque Deus não precisa disso. Eles são mensageiros de Deus e fazem a sua tarefa específica naquilo que o Senhor encaminha. Por isso, meus irmãos, quando Satanás o acusar diante de Cristo, não precise ficar preocupado, porque Cristo não vai ouvir o acusador. Ele sabe quem realmente você é. Fique tranquilo nesse sentido. Até mesmo em relação às questões da vida. Quantas pessoas falam mau testemunho de você, da igreja? Não precisa se preocupar. Deus está vendo tudo. Ele não precisa de alguém que leve recado. Embora sejamos limitados, também devemos deixar de ouvir o que o mundo fala. São muitas propostas tentadoras, mas são como o vento que da mesma forma vem e da mesma forma vai. Que nós possamos ser influenciados apenas pelo Espírito Santo de Deus. Ele sabe o que há lá dentro de nós, Ele sabe o que está lá na frente, muito além de nós. Devemos permanecer no caminho onde Deus nos colocou em Cristo Jesus. Que nós possamos aprender com Cristo, não nos deixar ser levados por informações de outras pessoas. Contudo, busquemos ouvir mais a voz de Deus em cada um de nós. No terceiro lugar, eu gostaria de citar algo que se encontra no versículo 25. Jesus conhece a verdadeira natureza humana. Diz assim: e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O texto diz que Jesus sabia o que era a natureza humana. É óbvio, porque Ele criou o ser humano. Ele sabe o que é um ser humano. Ele sabe a natureza de um homem, de uma mulher, principalmente após o pecado. A natureza humana, ela entrou em decadência porque ela se separou de Deus. Aquele corpo fortalecido se tornou em fraqueza. Aquelas questões de relação firme com Deus se tornou em enganos. Os erros agora eram pertinentes à natureza humana. Os erros morais, os erros éticos, são coisas que estão entranhadas na natureza humana. A malícia faz parte da natureza humana e Jesus conhecia isso tudo no seu menor detalhe, no seu maior detalhe. A natureza humana era uma fonte de problemas. São problemas físicos, como disse, problemas morais, problemas espirituais. Isso é a natureza humana sem Deus. Um homem sem Deus, ele é suscetível a essas coisas. Quando Deus nos criou, Ele nos prendeu a Ele. Deus criou um vínculo com Ele. Lembra o que eu disse em relação ao Espírito, a sua consciência, a sua mente? Esse é o vínculo que te une a Deus, não é o seu corpo. Há um visgo entre você e Deus que, por mais que você tenha te descolar isso, Deus procura te vincular a Ele.
Quando o Senhor nos criou, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Tudo que há em você, em termos de espírito, está atrelado ao Senhor, querendo você ou não, evitando a presença de Deus na sua vida ou não. Deus nos criou para que nós nos tornemos amigos dEle. Deus nos criou para que nós sejamos íntimos dEle. Por isso é natural nós sermos amigos de Jesus. É natural ter esse desejo de querer vir à igreja, não saber por que você está aqui, não saber por que você, mesmo cansado, eu quero buscar a palavra de Deus. Eu não entendo por que eu quero às vezes orar. Eu não sei por que eu sinto prazer nos louvores. Eu não sei por que lá em casa eu tenho um momento de oração. É Deus que traz isso em você. E você só se torna um ser humano completo quando você está vinculado a essa parte que lhe falta. Quando isso preenche o seu coração, você se torna um ser humano completo. A sua identidade agora é completa. A paz no seu coração. Não é pelo seu esforço, mas é pela fé. O esforço humano é como um vaso com trinca. Quando você começa a encher esse vaso pelo esforço, e ele está trincado, há um furo nele, você pode encher, mas aquilo vai sempre permanecer vazio. Nunca vai ser algo totalmente suficiente. Você se esforça pesado, mas ele vai continuar vazio, porque você está investindo no seu esforço. Nós devemos nos aproximar do Senhor pela fé. Quanto mais nos aproximamos de Deus pela fé, nos tornamos mais completos como seres humanos. Mais completos como seres humanos. A nossa natureza humana, ela só vai tornar-se completa quando você enche da natureza espiritual vinda da parte de Deus. Eu me torno um ser humano completo. Em outras palavras, nos tornamos autenticamente nós mesmos quando estamos ligados a Deus. Nós somos um vaso, ainda aproveitando a ilustração do vaso, nós somos um vaso criado por Deus para receber de Deus. Não há como ser algo criado da parte de Deus e encher-nos de outras questões que não venham da parte de Deus. Somente funcionaremos bem quando somos utilizados para este propósito. Quando usamos nossos vasos para outro propósito, seremos vasos quebrados e levados à frustração. Mas quando nós somos vasos que se enchem da graça de Deus, seremos plenamente perfeitos e cheios de paz. Apenas quando pecamos é que cortamos essa amizade, essa comunhão. Não há como nós sermos cheios do Senhor com um pensamento voltado às questões do mundo. Fazer isso é ir contra a nossa própria natureza original, a natureza que nós fomos criados. Gostaria de convidá-los para que orassem comigo, para que nós pudéssemos pensar um pouquinho sobre como está o nosso pensamento, o nosso coração, o que Deus olha para nós, o que Ele vê. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça e orássemos nesse sentido. Será que se nós estivéssemos ali, será que Deus, em Jesus Cristo, diria que também não confiaria em nós? Será que nós, a Jesus, quando nos olha, nos vê, Ele nos vê como um vaso cheio dele, ou como um vaso que procura encher das coisas do mundo, e na verdade nos enchemos e acabamos vazios. Quem sabe nesta noite nós possamos ter esse momento de reflexão
e pensar como que está a nossa caminhada com Cristo. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer por tudo que o Senhor significa para nós. Damos glórias a Ti porque o Senhor olha para nós e vê imperfeições, mas o Senhor sabe que o quanto nós te amamos, o quanto nós estamos buscando a Ti. Ó Pai, podemos cair, mas o Espírito do Senhor nos levanta. Bendito Deus, que o Senhor nos torne melhor do que temos sido até aqui, que o Senhor olhe para a nossa mente, olhe para a nossa consciência e nos mostre o que ainda há em nós que precisamos melhorar diante de Ti. Ó Pai, nós sabemos que precisamos de Ti, porque por nós mesmos não conseguiremos. Ajuda-nos, ó Pai, torne-nos mais fervorosos, piedosos, mais devotos à vontade do Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A palavra está com o Bruno. Palavra maravilhosa, na verdade, irmãos, que nos exorta, que nos faz pensar, refletir de como nós temos vivido nossa vida cristã, como nós temos intensificado nossa vida com Cristo. Será que de fato nós temos sido achados verdadeiros adoradores? Será que nós temos um coração que Jesus de fato pode confiar? Então essa é a nossa reflexão nessa noite, que falou muito ao meu coração e tenho certeza que falou ao seu. Então eu convido a você a se colocar em pé, por favor, e cantar. Senhor, por favor, me dá um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, um coração que de fato vive para te servir, um coração que de fato tem Jesus Cristo como Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor,
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, irmãos? Precisamos ter um coração igual ao do Senhor. Nós estamos vivendo dias maus, as pessoas estão sendo individualistas, egoístas, e não querem ter o coração igual ao do Senhor. Nós acabamos de cantar, que se isso seja uma oração vinda do Senhor ao nosso coração. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Coração sem malícia, coração sem maldizente, um coração sem ser egoísta. É isso que Deus quer de nós. Quer que nós sejamos mais altruístas, melhores. Que essa seja a nossa oração nesta noite. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, a começar em mim, dá-me um coração igual ao teu. Muda esta natureza pecaminosa e coloca a natureza do Senhor em mim, na vida dos meus irmãos. Pai, precisamos ser melhores diante do Senhor. Precisamos fazer a vontade do Senhor. Precisamos confiar nas promessas do Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa conceder uma semana maravilhosa a todos que estão aqui. Derrame paz espiritual na vida de cada família aqui representada, família que está nos acompanhando pela internet. Deus, que o Senhor possa ser a superabundante graça na vida de cada um. Ó Deus, o inimigo possa se afastar da nossa vida, dos nossos lares, e os anjos do Senhor possam acampar, ó Pai, dentro das nossas salas, dos cômodos da nossa casa, Pai. Ó Deus, proteja-nos deste mal, que o Espírito Santo Consolador console a vida dos nossos irmãos enlutados. Ó Pai, temos uma semana de desafio, mas o Senhor está segurando a nossa mão. Por isso, ó Pai, queremos ser vasos cheios do Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo. Esta é a nossa oração. Que as consolações do Pai, que a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus, do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Me conheces bem e sabes quem eu sou. De coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor,
poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder. Eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Jesus é poder. O leão de Judá, a raiz de Davi, o caminho, a verdade e a vida. O autor da salvação, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega. Poderoso Rei Senhor, que o mundo sabe.